Bom dia a todas e a todos. É um prazer recebê-los para mais um programa dos Encontros Clássicos da revista Concerto. Hoje teremos o lançamento do livro O Cravo no Rio de Janeiro do século XX, com uma conversa dos autores Marcelo Fagerlandi, Maíra Pereira e Maria Aida Barroso, com o jornalista João Luiz Sampaio. Os microfones do público ficarão desligados, mas vocês podem interagir com perguntas ou comentários no chat do Zoom e do Facebook. Passo, então, a palavra a você, João Luiz Sampaio. Bom dia. Bom dia, Nelson. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo, a Mayra, a Maria Aida. Muito obrigado pela presença de vocês, pela chance que vocês dão para a gente de conversar um pouquinho sobre esse trabalho incrível que é o livro O Cravo no Rio de Janeiro do século XX. Um livro, uma pesquisa minuciosa, ricamente ilustrado, um trabalho gráfico realmente muito cuidadoso. Parabéns a vocês pelo livro. E, bom, eu sei que vocês prepararam uma pequena apresentação para a gente, que vão falar um pouquinho sobre o universo contemplado pelo livro. Então, eu já vou passar a palavra direto para vocês e depois dessa apresentação, a gente faz, então, uma roda de conversa para conversar um pouquinho, enfim, falar um pouco sobre esse trabalho. Lembrando que quem nos acompanha aqui pela sala Zoom pode mandar ir mandando já suas perguntas aqui pelo chat. Da mesma forma, quem nos acompanha pelo Facebook pode ir deixando as perguntas nos comentários, que quando for a hora da gente conversar, as perguntas vão ser colocadas para os autores. Então, eu passo a palavra a vocês. Marcelo, Mayra, Maria Aida, o palco é de vocês. Muito obrigado, João. Queria dar um bom dia a todos e, poxa, é um grande prazer a gente estar aqui para apresentar um pouquinho desse nosso trabalho. Eu queria... Bom, a gente vai começar com os agradecimentos, são muitos. Em primeiro lugar, ao Nelson Kunz e à Cornélia Rosenthal e toda a equipe da Concerto. É um trabalho incrível que vocês fazem há muitos anos e tão importante para a gente, para o tipo de música que a gente faz. Então, a gente é sempre grato a esse trabalho incrível que vocês fazem. E agradecer também muito a presença do João Luiz Sampaio. Poxa, para a gente é um grande prazer, uma honra estar aqui conversando com você. Bom, em relação ao livro propriamente dito, a gente queria agradecer, em primeiro lugar, a nossa editora, a Denise Correia, da Rio Books, que realmente, como vocês falaram, fez um trabalho muito cuidadoso, a gente ficou muito feliz e a gente foi muito exigente, a gente foi muito chato e ela atendeu aos nossos pedidos, às nossas muitas solicitações. Então, Denise, muito obrigado. Queríamos agradecer também aos coordenadores dos programas de pós-graduação da Escola de Música da UFRJ, nos quais a pesquisa estava inserida, o João Vicente Vidal e o Aloysio Fagerlandi, que é meu irmão. E também ao programa de pós-graduação em Geografia da UFRJ, onde eu fiz um pós-doutorado, foi uma parte da pesquisa, e agradecer ao Paulo César da Costa Gomes, que foi meu supervisor. Nós somos 3 os autores, né, da pesquisa e escrevemos e também nos debruçamos nas fontes, quer dizer, nós fomos os pesquisadores principais, e também o Marcelo Portela Nunes, que também foi pesquisador com a gente e colaborou nos textos sobre Karl Richter, o regente, cravista e organista alemão. Nas fases iniciais, a gente teve a participação do Jaime no início, do Eduardo Antonello, da Clara Albuquerque e do Vinícius Passos. Queríamos também fazer uma palavra de agradecimento ao Arthur da PF, que assinou o prefácio, e que, com muita sensibilidade, destacou esse papel importante do jornalismo no livro, né? A gente trabalhou as fontes, todas as informações vieram a partir dos registros dos periódicos cariocas ao longo desses 100 anos, e o Arthur ele destacou muito essa relação e acho que foi uma coisa muito bonita, assim, a maneira como ele apresentou. E agradecer também aos outros primeiros leitores, a pianista Paula da Mata, a cravista Luciana Câmara e o regente e musicólogo Carlos Alberto Figueiredo. E agora eu queria passar a palavra à Mayra, que vai continuar com os nossos agradecimentos. Isso. Primeiro, eu gostaria de dar bom dia a todo mundo que nos assiste nesse momento e realmente dizer que é uma alegria muito grande poder lançar esse livro nesse espaço, como disse o Marcelo, tão importante, né, para a nossa música de concerto. É uma alegria muito grande, é uma felicidade poder terminar esse ano, né, tão difícil, tão atípico,
concluindo esse trabalho e podendo publicar esse livro e mostrá-lo, né, a todas as pessoas. Então, seguindo, né, os nossos agradecimentos, que de fato são muitos, eu gostaria de agradecer especialmente a todas as pessoas e as instituições do Brasil e de outros países como a Alemanha, França, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, que cederam ou autorizaram a publicação de fotos ou documentos, né, de seus arquivos. É impossível enumerá-los, né, agora, nesse momento, mas nós não nos esquecemos de ninguém, estão todos devidamente mencionados no livro. Graças, né, à gentileza e cooperação de tanta gente, nós pudemos contar a história do cravo também através de uma rica iconografia. São mais de 240 imagens nesse livro. E agora eu passo a palavra à Maria Aida. Bom dia a todos e todas. Realmente é um prazer imenso para a gente poder compartilhar o fruto desse trabalho. Foram 6 anos de trabalho de pesquisa, né? Então, eu faço aqui os agradecimentos à nossa ficha técnica, a Hannah Soter, que fez essa arte linda, esse trabalho maravilhoso de imagem, né, do livro, esse acabamento muito especial. Então, nosso agradecimento para a Ana, ao César Barreto, fotógrafo, que fez o tratamento das imagens, a Luciana Rangel, que prestou assessoria jurídica, ao John Fitzpatrick, que traduziu o texto mais resumido, né, para o inglês, aos nossos companheiros e familiares, porque foram 6 anos de trabalho, muitas horas de internet, cada um de nós num estado diferente desse país, trabalhando ininterruptamente. Nesses últimos meses de pandemia, praticamente todos os dias, né? Então, esse livro foi quase que como assim, o nosso porto seguro nesse momento, né? A gente tinha uma tarefa a cumprir, então nossos dias foram acontecendo de maneira muito felizes, porque trabalhar com Mário e Marcelo foi um prazer muito grande. Então, assim, eu agradeço, mas eu tenho certeza que eu estou agradecendo por eles também, por essa nossa parceria, que foi realmente muito feliz e muito maior do que simplesmente um encontro para escrever um livro. E é isso, gente. Bom, eu vou continuar. Agora eu acho que Mária pode começar a projeção dos slides. Bom, vocês sabem que um livro assim tão extenso seria muito difícil a gente aqui rapidamente, sem aborrecer o nosso público, mostrar tudo. Então a gente fez uma difícil seleção para mostrar para vocês um pouquinho assim das imagens, não diria mais significativas, mas enfim, a gente fez uma seleção, né? Aí está a capa e de fato a gente é muito grato à Ana Soter, porque essa foi a primeira ideia que ela trouxe. Era muito difícil o que fazer numa capa de um livro como esse, com tantas situações e épocas e pessoas diferentes, e seria muito difícil sintetizar. E eu acho que ela foi muito feliz, e com a ajuda, claro, de César Barreto, que é o autor dessa foto do Rio de Janeiro, da paisagem, e também é autor da foto do teclado do cravo. E uma menção também que para a gente é muito simbólico, né, o fato desse cravo Merzdorf ter sido usado para a foto, porque ele foi o cravo, talvez o cravo mais utilizado nos concertos no Rio de Janeiro nos anos 80 e 90, por brasileiros e também por estrangeiros. Bom, esse livro ele tem uma característica também, nesse resgate da memória, uma homenagem a todos aqueles que construíram a história do cravo na cidade, e muitos no país, né? Como seria impossível a gente dedicar o livro a todos, a gente elegeu 2 representantes, né, para homenagear e para a dedicatória do livro, que foram Wanda Landowski e Roberto de Regina. Eu vou ler para vocês um trechinho da nossa epígrafe, que é um pensamento muito lindo do Roberto de Regina e que a gente acha que sintetiza realmente muito o espírito do cravo e do fazer, de tocar cravo no século XX. O Roberto diz: o cravo exige um ambiente de silêncio. As pessoas que o tocam e ouvem tiram um prazer muito maior quando o fazem no local retirado e silencioso. Pois, se durante o dia ele quase não existe, ainda porque se funde com os ruídos, a noite cresce de maneira a quase parecer uma orquestra.
Bom, essa pesquisa, como a Mayra já falou, foi realizada através de várias fontes, principalmente dos jornais de época, e a pesquisa iconográfica em várias instituições e países. A gente estruturou o livro em décadas, então cada década tem um título característico e que resume a ideia daquele período. Mas antes de a gente começar a história propriamente dita do cravo, a gente fala um pouquinho sobre o século XIX, e a gente mostra como o cravo não desapareceu totalmente. O que aconteceu, na verdade, foi um eclipse. No final, há o epílogo, e a gente relata os principais fatos, quer dizer, o que a gente chamou de um olhar retrospectivo, e a nossa conclusão a respeito do papel dos pianistas, a gente faz uma observação sobre os instrumentos e sobre a crítica musical, que tem um papel também importante no livro. E finalizamos com uma versão compacta em inglês. Eu queria chamar a atenção, quer dizer, nós estamos fazendo um lançamento virtual, mas eu considero que a gente esteja em São Paulo. E eu queria mencionar especialmente os nossos amigos e colegas paulistas e paulistanos, né, que, é claro, o foco do livro é o Rio de Janeiro, mas a gente colocou sempre notícias interessantes que apareciam nos periódicos cariocas, inclusive notícias de outros lugares. E algumas notícias de São Paulo bastante interessantes, não dá para enumerar todas, mas, por exemplo, nos anos 20, o cravo é tocado numa peça teatral por uma socialite paulistana da época, que toca o cravo. Depois, nos anos 30, tem uma referência importante de uma crítica de um concerto em São Paulo por Mário de Andrade, e várias outras, e culminando com o famoso curso de interpretação cravística em 1975 no MASP, por iniciativa do maestro Walter Lourenção, com a presença de muitos cravistas brasileiros, Felipe Silvestre, Helena Young, e a presença da Huguette Dreyfus. Bom, vou passar por esse slide, que é um dos primeiros. A gente também pensou no leitor que não seja necessariamente familiarizado com cravo. Então, nessa primeira página, a gente faz um breve resumo do que é o cravo, qual a diferença entre o cravo e o piano, os vários instrumentos, e aí a gente mostra, por exemplo, o cravo propriamente dito, a espineta, o virginal, e os instrumentos que foram utilizados no século XX, tanto os instrumentos originais restantes, como as cópias, como esse instrumento aqui em cima, e o instrumento embaixo, o instrumento industrial. Continuando, nós temos uma das primeiras descobertas importantes, que foi a aquisição de um cravo Pleyel em 1900, em 8 de março, precisamente, de 1900, em Paris, pelo compositor Leopoldo Miguez. Leopoldo Miguez é uma pessoa que normalmente não se associava ao cravo, então essa descoberta tem um sabor especial. E aí a gente vê a foto do registro do cravo Pleyel, e um instrumento semelhante ao que ele comprou, e a foto do Leopoldo Miguez. Esse início do cravo no Rio de Janeiro, ele está muito ligado à prática na França. E outra figura também é o Carlos de Mesquita. A gente também identificou as primeiras obras brasileiras escritas para cravo, que é essa obra aí que tem a foto da partitura à esquerda, a capa e o primeiro movimento, que é o chamado Ballet Régence, escrito por Carlos de Mesquita, que publica essa obra em Paris em 1900 e a toca em concertos, tanto no Rio ao piano, e em Paris ele toca ao cravo, em 1903. Prosseguindo, nós localizamos também aquele que foi o primeiro concerto, na verdade, a primeira apresentação de cravo na cidade do Rio de Janeiro. Aconteceu em 1904, no Teatro Lírico, é um teatro que infelizmente foi destruído, como muitas edificações importantes. Então aqui tem uma foto do Teatro Lírico, ele ficava no centro da cidade, e aqui está a cravista Elodie Lelong, aqui o grupo que ela tocava. Essa é uma foto de 1895. Aqui tem uma foto do cravo, semelhante ao que ela trouxe, era um instrumento original de 1758, e nós conseguimos localizar, foi meio uma agulha no palheiro, a gente encontrou o programa dessa apresentação. E o que é interessante é que, como eu dizia, não foi um concerto formal. Ela se apresentou em meio a uma trupe de variedades de uma dançarina famosa na época, que era a Loa Filler, e então essas foram as primeiras apresentações de cravo na cidade. Continuando, nós trazemos a Wanda Landowska. Muitos, claro, conhecem, para aqueles que não conhecem, a Wanda Landowska era uma pianista polonesa e que descobriu o cravo, como muitos outros, mas se tornou muito famosa.
por suas gravações, suas viagens internacionais, claro, por seu talento, sua personalidade e tudo mais. Então, aqui a gente vê fotos de 1900, início do século, Landowska na imprensa francesa, e à direita a gente tem a primeira foto da Wanda Landowska na imprensa carioca, na Gazeta de Notícias, uma foto de 1912. Ela está ali, a impressão é difícil, né? Uma impressão antiga, mas aqui a gente vê a Wanda Landowska ao cravo. Aí, continuando com a Wanda Landowska, aparece logo... É incrível, porque a imprensa carioca estava muito ligada a tudo que acontecia. Então, mesmo numa época com tantas limitações, ao nosso ver atual, né, tantas limitações de comunicação, mas já aparece no jornal carioca, que à noite, um efeito muito importante da Landowska, que foi a criação de um espaço. Então, aqui, olha, a matéria diz: a música clássica é a escola de Wanda Landowska. Aqui tem uma foto do espaço atualmente, e aqui está uma foto dela de 1933. Então, ela começa a aparecer, nessa época, muito mais na imprensa carioca, e essa notícia de uma construção que ela fez nos fundos da casa dela, que era o chamado Templo da Música Antiga. E a imprensa carioca também noticia a passagem da Landowska pelo Porto do Rio de Janeiro em 1929, e ela quase tocou um concerto, só não tocou porque os empresários temiam pelo sucesso do evento, uma vez que consideravam o cravo um instrumento muito desconhecido. E aí a gente vê uma foto dessa sala de concertos, onde ela gravava, onde ela dava aulas, dava recitais. E vamos ouvir agora o primeiro exemplo musical, que é o famoso Concerto Italiano de Bach, uma gravação de Landowska de 1935, portanto é uma gravação que tem quase 100 anos, e ela gravou justamente nesse espaço. Vamos ouvir, então. Na próxima imagem, a gente destaca a presença do cravo não nos palcos de concertos, mas em outras situações, no teatro e no cinema. Então, ele nos anos 20 era utilizado em peças de teatro ao vivo, e aí a gente tem um fato curioso. Foi um filme do Rodolfo Valentino, um filme mudo. Aqui à direita a gente tem um pôster, um cartão, desculpa, promocional do filme. O filme era passado na França do século XVIII, chamado Monsieur Beaucaire. E na apresentação no Cine Capitólio, no centro do Rio, aqui está o anúncio do filme, utilizou-se um cravo para acompanhar dançarinos. Era uma cena promocional do filme. Então, isso aconteceu em 1926, no Cine Capitólio, no centro do Rio. Prosseguindo, nós vemos a foto de uma das primeiras alunas de Wanda Landowska em Berlim, Alice Ehlers. Ela depois se tornou uma cravista famosa, e a difusão do cravo no século XX deve muito a essa atividade didática de Wanda Landowska também. E os seus alunos acabaram, por sua vez, por difundir o cravo também no mundo inteiro. E então, aí está a foto da Alice Ehlers, e à direita a foto da Landowska cercada de seus alunos. É uma foto de 1930, nesse ambiente que ela construiu, o Templo da Música Antiga. Continuando, a Alice Ehlers, ela também passou pelo Porto do Rio, em 29, 30, foi anunciada para um concerto. Aí a gente tem um cartaz muito bonito em Art Deco,
aqui a gente pode ler Alice Elas, clavecinista, Vesperais de Arte do Teatro Lírico, mas também o concerto não aconteceu, muito possivelmente pelos mesmos motivos da Wanda Landowska, apresentar um instrumento desconhecido. A gente vai ouvir agora uma gravação também histórica da Alice Elas, tocando a famosa Marcha La Turca de Mozart, uma gravação de 1939. Uma vez está bom. Então, eu passo a palavra agora à Mayra, que vai continuar mostrando para vocês trechos do nosso livro. Então, dando sequência, nós apresentamos aqui, então, o que foi o primeiro concerto de cravo oficial, né, na cidade. Foi realizado pelo cravista e pianista, o austríaco Anatol Fittinghoff-Schell, junto a seu grupo, o Trio Schneider. Eles que vieram em 1933, então aqui à esquerda nós temos a reprodução do programa e do bilhete do concerto que se realizou no Salão da ProArte, e à direita nós temos uma rara foto do grupo, junto a algumas figuras, né, da sociedade carioca na época, e ao fundo, nesse evento, foi uma recepção para o grupo, e ao fundo nós vemos o cravo Neupert trazido por Anatol, e aqui esses três à direita são os três músicos do trio Schneider. Bom, a onipresença de Wanda Landowska, né, ela é atestada em várias situações no livro, dentre elas através dos seus alunos brasileiros, né? Aqui tem um destaque, uma reprodução de uma imagem que saiu no Correio da Manhã, em 1959, por ocasião da morte de Landowska. E aqui é uma fotografia que ela faz uma dedicatória a seu aluno, o então pianista brasileiro Oswaldo Storino, uma fotografia de 1930. E à esquerda, nós temos um dos achados desse livro, né? Tanto achado como um documento, né? Enfim, textual, quanto iconográfico. Nós temos aqui a agenda de Wanda Landowska, na qual ela registrava, né, os alunos e a frequência deles, enfim. E aqui nós temos destacados os registros das aulas de Lucila Machuca de Garcia, em 1930. Lucila foi uma pianista argentina que se torna cravista graças a Landowska, e ela também adquire um cravo Pleyel, como vemos aqui no registro acima à direita, da compra desse instrumento por Lucila. E, enfim, Lucila teve um papel muito marcante no Rio, porque esteve presente na cidade inúmeras vezes, na década de 30, 40, 50, apresentando-se inicialmente ao piano, mas depois ao cravo, e contribuiu, então, significativamente para a divulgação do instrumento. E aqui nessas figuras nós vemos a capa e a parte interna de um dos seus recitais solo no Rio, exatamente o segundo recital no Teatro Municipal em 1936. É bom lembrar que Lucila foi também uma figura que foi injustamente esquecida nessa história do cravo, né, no século XX. Bom, Kölreuter é um nome que aparece, né, no nosso livro e que também nos surpreendeu muito. Essa sua relação com o cravo, ele sempre muito associado à música contemporânea, ele foi também
incentivador e mentor da que descobrimos ser a primeira cravista brasileira, Gabriela Ballarin, da qual, infelizmente, nós não conseguimos levantar maiores informações, mas juntos eles realizaram muitos concertos de flauta e cravo, e vemos aqui, então, uma reprodução de um de seus concertos realizados na antiga, né, Escola Nacional de Música, em 1940. E ainda Kohlreuter trouxe consigo para o Brasil um cravo também, né? Um cravo Neupert. Bom, outra surpresa também foi por parte da grande pianista Madalena Tagliaferro, que não podíamos imaginar também essa sua relação com o cravo. Nós descobrimos que ela foi proprietária na França deste belíssimo instrumento que a gente pode ver aqui, um cravo francês original anônimo de cerca de 1730, que atualmente está localizado no museu em Hamburgo. Bom, Violeta Kundert, ela é uma das cravistas, né, mais presentes no livro, muito atuante na cidade, atuou desde sua chegada ao Rio em 1949 até o final da década de 80. Ela, um exemplo que transitou do piano ao cravo, seguindo uma tradição iniciada, inclusive, por Wanda Landowska. Então, nessa foto aqui à esquerda, acima, nós vemos Violeta em um recital de piano. E à direita merece destaque da atuação de Violeta na televisão brasileira. Ela foi a pioneira a se apresentar ao cravo. Aqui nós temos 3 imagens dela junto a seu conjunto, né, o conjunto de música antiga da Rádio MEC, em apresentações na TV Rio, nos anos de 1958. Bom, destaque também para a aquisição de um cravo pela Escola Nacional de Música em 1951, um instrumento, um cravo Pleyel, semelhante a esse da imagem, que infelizmente se perdeu, não há nenhum vestígio dele, nós procuramos muito, mas infelizmente não há. E aqui nós temos à direita a reprodução do programa, CAP-programa, do concerto inaugural do cravo, pelo então professor da Escola de Música, o pianista Mário Neves. Bom, obviamente, Roberto de Regina, um dos nomes mais importantes do cravo no Rio, no Brasil, ele é retratado como sendo polivalente, né? Ele aparece, nós mostramos a sua importância como intérprete, como regente, suas inúmeras apresentações, suas realizações, seus projetos, aquele que grava muitos discos, né? Aqui nessa imagem nós temos uma foto dele em estúdio, gravando um de seus LPs, solo e concerto de cravo, cuja capa a gente vê aqui colorida, aqui abaixo, de 1966, mas também nós falamos da sua imensa contribuição para a construção de cravos no Brasil, né? Nessas fotos nós vemos Roberto em seu ateliê, com seus ajudantes, construindo um cravo de 2 teclados no final dos anos 60. Então vamos ouvir agora de Roberto de Regina, em um de seus cravos, uma giga de Lully, gravada em 1959.
Bom, aqui nós temos Irma Rogel, uma cravista americana muito conhecida como a última aluna de Wanda Landowska. Então aqui nós temos uma imagem das duas. Ela esteve no Rio em 1962, trouxe consigo um cravo, seu cravo Pleyel, e dela nós temos algumas curiosidades que a gente narra no livro, e foi, de certa forma, muito importante para a gente. Nós conseguimos manter contato com o seu filho mais velho, o Gerald, e ele foi muito atencioso, muito generoso, e nos deu muitas informações e autorizou a divulgação de fotos, enfim. E Irma Rogel tem um papel interessante nessa história, porque ela, em alguns dos seus concertos no Rio, ela faz alguns solos de Heitor Villa-Lobos, o que agrada muito crítica e público. Então, ela faz algumas, realizou algumas versões para cravo de peças para piano, e na década seguinte, no final da década, ela grava alguma dessas obras de Villa-Lobos. Então, aqui nós vamos ouvir A Moda da Carranquinha, uma gravação de 1977. Agora eu vou passar a palavra, então, para dar sequência a Maria Ida. Então, a gente apresenta aqui a Sylvia Marlowe. A Sylvia também foi aluna da Wanda Landowska e esteve no Rio em 1965 para um concerto. E ela tem um destaque porque foi indiretamente responsável pelo contato do Roberto de Regina com o construtor americano Frank Hubbard, o que possibilitou o desenvolvimento da construção de cravos no Brasil. E a gente trouxe para vocês ouvirem uma gravação bastante curiosa dos anos 40, em que a Sylvia Marlowe improvisa um tema de Mozart e emenda esse improviso num boogie-woogie, o que é bastante pioneiro. Já nos anos 40, ela traz o cravo para esse ambiente popular que vai se concretizar de uma maneira mais forte por volta dos anos 60. Então, vamos ouvir o boogie-woogie. Nos anos 60 e 70, houve um crescimento muito grande uma popularização da música barroca, da música antiga e da música barroca. E o grande nome que esteve no Rio de Janeiro nessas duas décadas foi o Carl Richter. Ele esteve à frente dos ciclos bar. A gente pode ver nas fotos, nessa página, concertos realizados na Sala Cecília Meirelles, concertos com coro, com orquestra e solistas. E ao longo dessas duas décadas, o Carl Richter foi o grande responsável, um dos grandes responsáveis por essa popularização da música antiga no Rio de Janeiro. Na sequência, a gente traz 3 nomes estrangeiros que visitaram o Rio na década de 70, 3 outros nomes.
os estadunidenses Fernando Valente e Igor Kipnis, e o colombiano Rafael Puyana, que está em destaque nas fotos dessa página, e a gente chama a atenção para o detalhe dessa foto em Paris, ele carregando o próprio instrumento no carro. Então, assim, a vida de cravista não é só brilho, né? A gente também carrega o instrumento. E a gente vai ouvir o Rafael Puyana tocando um trechinho de uma sonata de Antônio Soler, gravada em 1967. Agora a gente apresenta para vocês a Helene Yank, e aqui ela é trazida representando os cravistas brasileiros que tocaram no Rio de Janeiro ao longo dessa história. Helena, principalmente nos anos de 1980 e 90, em 80 ela se apresentou praticamente todos os anos, então a gente homenageia todos os cravistas brasileiros aqui na figura da Helene Yank. Já na década de 1980, a gente tem também o surgimento aí na cena carioca do nosso companheiro de autoria, do Marcelo Fagerland. Então, a partir dos anos 80, ele passa a virar personagem do livro. A gente tem aqui uma foto dele bem jovenzinho, e na foto da direita um concerto que mostra bem essa jovialidade que era dada aos concertos de cravo, uma plateia bastante jovem, num ambiente super bonito. Então, essa foto representa bem o que era esses concertos, né, com cravo nos anos 80 e 90. E, na sequência, vamos apresentar o Jacques Orr. Jacques, ele esteve muitas vezes no Rio, na década de 80, na década de 90. Ele tem uma importância porque ele vinha para concertos, mas ele também dava masterclass. Então, ele foi responsável por incentivar muitos cravistas brasileiros a buscar informação. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais do Jacques, vamos ouvi-lo tocando uma chacona de Pachelbel, gravada em 2002. Dentre tantos nomes de cravistas estrangeiros que estiveram no Rio, a gente destaca aqui o Gustav Leonhardt, que veio em 97 para um concerto na Sala Cecília Meirelles. Um outro grande nome que teve no Rio foi o Kenneth Gilbert. Ele veio 2 vezes à cidade, na década de 1990. Na primeira vez, em 93, ele participou do 2º encontro de cravistas realizado na cidade de Paraty, dando masterclasses, fazendo concertos, e tocou no Rio no CCBB. Em 97 ele voltou ao Rio e tocou novamente no CCBB. Então vamos ouvi-lo tocando um trechinho da abertura do Pigmalião de Rameau, uma gravação de 87.
décadas de 1980 e 90, a gente já tinha na cidade uma quantidade de cravos que permitia que houvessem concertos com 2 cravos, 3, 4 cravos. Então, a gente destaca aqui, na foto da esquerda, um ensaio da Regina Schulhauer com o Marcelo Fagerland no estúdio dela, e à direita, a foto do concerto de 4 cravos, que foi realizado em 1987, na Sala Cecília Meirelles, com Jacques Rohr, Marcelo Fagerland, Rosana Lanzelotti e Edmundo Hora. Para encerrar minha fala, a gente destaca que na década de 1980 foi possível a realização de montagens encenadas de óperas barrocas com o cravo à frente, né, com as óperas regidas ao cravo. Nessa página, a gente tem imagens da montagem que foi muito famosa no Rio de Janeiro, em 1998, na Sala Cecília Meirelles, do Orfeu de Monteverde. E é isso, aqui eu encerro a minha fala. Volto a palavra para o Marcelo. Então, para encerrar, a gente apresenta aqui a última figura do livro, e aqui também é uma homenagem aos muitos cravistas estrangeiros e brasileiros e que são relembrados aqui. Vou começar pelos estrangeiros, né? Eles, na verdade, foram ponto de partida da pesquisa, e essa pesquisa depois se estendeu aos brasileiros. E nesse mapa estilizado, então, estão representados alguns dos músicos de fora que tocaram na cidade. França e Alemanha, como vem aqui, são os países que enviaram mais cravistas, depois os Estados Unidos e também países sul-americanos, como a Venezuela e a Argentina. Bom, e nessa linda fotografia à esquerda, nós homenageamos a todos os cravistas brasileiros que passaram pelo Rio, que se apresentaram no Rio, que exerceram, né, atividades didáticas no Rio. Essa foto que nós carinhosamente chamamos de Jardim dos Cravistas. Ela foi tirada em 2013, na Capela Madalena, quando nós fomos gentilmente recebidos por Roberto de Regina, por ocasião da confraternização final da 10ª Semana do Cravo. E nessa fotografia, a gente vê diferentes gerações de cravistas brasileiros. Então, além de nós 3, né, e o nosso anfitrião, Roberto de Regina, a gente vê na fotografia a Helene Yankee, a Regina Schulhauer, Maria de Lourdes Cútulo, Elisa Freixo, Ana Cecília Tavares, Marcos Roller, Maria Eugênia Sacco, Eduardo Antonello, Clara Albuquerque, Jaime Ninice, Vinícius Passos, Átila de Paula e Ladson Matos, entre tantos outros que estavam presentes. Bom, agora então a gente retorna a palavra ao João Luiz Sampaio e a gente começa o nosso bate-papo, não é isso, João? É isso, obrigado, Marcelo, Mayra, Mariaída, pela aula que vocês acabaram de dar aqui para a gente. Vocês conseguiram deixar a gente ainda mais interessado na pesquisa de vocês. Acho que a cada capítulo, a cada história que vocês contaram, a curiosidade só foi se tornando cada vez maior. Muito, muito obrigado e parabéns realmente pelo trabalho, o trabalho impressionante. E, bom, vários comentários chegando aqui, tá? Enquanto vocês faziam a apresentação, a Denise Guimarães, agradecendo muito a vocês que se dedicaram à realização do projeto, a Márcia Pereira, parabéns, Marcelo, Mayra e Mariaída, fechando o lançamento com grande êxito. Agora vocês podem colher os louros deste trabalho excelente, árduo e de altíssima qualidade. Bruno Procópio, mandando um abraço afetuoso para todos vocês. Ana Luísa Stavic Giomini, parabéns pelo maravilhoso trabalho. George Milek, parabéns, Mayra, Marcelo, Mariaída, pelo lindo trabalho, e assim por diante. E eu queria aproveitar, enfim, eu fiz, enquanto vocês falavam, eu fiz tantas anotações aqui que a gente precisaria de mais ou menos umas 2 horas para perguntar tudo. Mas, então eu vou fazer uma pequena seleção também para deixar espaço para que as pessoas possam mandar as suas perguntas. Tá? E a primeira pergunta que eu faço a vocês tem um pouco a ver com o trabalho de pesquisa, né? Porque todo esse material que vocês foram mostrando, especialmente quando a gente vai voltando mais para o começo do século XX, né? São informações que, enfim, vocês pesquisaram muito, né, na hemeroteca da Biblioteca Nacional,
São milhares, milhares e milhares de páginas, né? E o que eu acho interessante, e daí vem a minha pergunta, porque a gente está falando, claro, não era só achar matérias sobre cravo, na verdade era achar referências ao cravo e matérias que às vezes não tinham nada a ver a priori com o assunto, né? São textos sobre informações sobre o cotidiano e assim por diante, de repente tem lá uma pequena citação da qual sai uma... Como é que foi esse trabalho? Quer dizer, como é que foi navegar por esse palheiro em busca dessas agulhas? Olha, a gente vai inverter aqui, não vamos fazer ladies first, vai ser gentlemen first, então depois eu vou passar a palavra para elas, que certamente vão complementar o que eu vou falar. Bom, como você bem pode imaginar, foi um árduo trabalho, né? Um trabalho de 6 anos, e a gente foi fazendo do jeito que dava, assim, porque nós damos aula, tocamos, gravamos, estudamos, então aquelas horinhas excedentes, livres, a gente ia fazendo e tal. E aos poucos a gente foi se familiarizando com essa ferramenta. E você não tocou num ponto muito importante, porque de fato, quer dizer, você colocar uma palavra de busca, cravo, muitas vezes aparecia Gabriela Cravo e Canela, ou aparecia Edinaldo Cravo Peixoto, que foi uma figura importante no governo do Lacerda nos anos 60 no Rio, enfim, o cravo tempero, o cravo da Índia, foram importados não sei quantos cravos da Índia, não sei mais o quê. Então, o pesquisador tem que ter aquela paciência, assim, de chinês, né? Eu acho que nem existe mais essa expressão, mas enfim, de pesquisar, e de repente um dia acha uma joiazinha, né? Não é isso, gente? Maria Ida, Mária, o que vocês... É exatamente isso, Marcelo. E, bom, é uma busca de fato exaustiva, porque quando você chega ao final, a gente tem que ter certa malícia de perceber, olha, mas se eu encontrei isso, é possível que eu encontre de novo em outra situação. E aí você refaz a busca e a gente vai utilizando outras palavras, né? Ou a escrita diferente da palavra, ou outros instrumentos que possam trazer isso, ou até expressões como recital de cravo. Aí, se você inverte, se coloca cravo recital, o resultado já é outro, quer dizer, aí também tem essa questão de certa falha, né, desses instrumentos de busca. Então, o pesquisador, ele precisa ter, de certa forma, essa malícia de saber refazer a busca no momento certo, até no próprio momento da escrita. Ontem mesmo nós estávamos conversando sobre isso, a gente acreditando que o levantamento de dados e sua sistematização estavam prontos. Quando a gente foi começar a escrever, a gente viu, peraí, mas eu acho que tem mais coisa. E a gente refazia a busca, encontrava mais um universo. A gente, meu Deus, a gente não vai terminar nunca. E aí também, né, a questão de a gente ser sábio o suficiente, a sabedoria do pesquisador de impor o seu limite. Então, nós temos essa consciência, né, que a gente fez tudo o que podia no tempo que nós tivemos, e nós somos assim, dizemos que um dos pontos positivos dessa pandemia foi termos, então, tempo, já que as nossas outras atividades, de certa forma, estavam pausadas, de poder trabalhar ainda muito mais, como a Maria Ida disse no início, desde o início da pandemia, desde março, nós trabalhamos diariamente, contando finais de semana, sábado e domingo, em torno de 3 horas por dia, nessa busca. Pois é, e a gente ainda teve também, eu acho que uma felicidade de, logo no início da pesquisa, criar uma forma de organização do material coletado que foi muito útil para a gente no final. Porque, imagina, a gente acha uma notícia muito importante há 6 anos, né? E a gente só vai escrever sobre ela muito tempo depois. Então, a gente criou uma tabela onde a gente ia organizando esses dados já com as referências da página, com o nome do cravista que foi encontrado, o tipo de situação, né, se era situação cotidiana e tudo mais. Então, essa tabela foi o que possibilitou que a gente fizesse a escrita depois, assim, sem ter que retornar, né, aos jornais. Então, acho que, em resumo, foi isso. Agora, também complementando, sabe, João, a gente, quer dizer, talvez 90 e muitos %, a gente se baseou na biblioteca, mas claro que houve uma pesquisa complementar muito importante em alguns acervos. Eu nomearia a Biblioteca Alberto Nepomuceno, da Escola de Música da UFRJ, muitas reproduções de programas a gente achou ali que não tinham sido noticiados nos jornais, é incrível isso. E também o arquivo da ProArte, da antiga ProArte de São Paulo e Rio,
que está na Proarte de Teresópolis, atualmente a Fundação Educacional Serra dos Órgãos. E, por sorte, a gente ainda conseguiu acessar esses acervos, isso a pesquisa tem anos, né? Então, muito antes da pandemia. Se fosse nesse momento agora, a gente teria que interromper e não poderia ter publicado. Pois é. E me diga uma coisa, é claro que são muitas as novidades que o livro traz, né? Já desde 1900, com a história relativa ao miguês, né? Quer dizer, já no primeiro ano já tem uma grande novidade, mas para vocês individualmente, o que mais chamou a atenção? Quer dizer, para vocês que, enfim, que o cravo, é claro, é a vida de vocês trabalham com isso há muito tempo, circulam nesse ambiente, conhecem as histórias e assim por diante, estudam esse repertório e essa história. Para vocês, individualmente, eu pergunto, o que chamou mais a atenção? Ou qual que foi a descoberta que mais impressionou vocês ou que mais mexeu com vocês? Bom, eu não vou falar de descoberta, não. Eu vou falar de uma percepção que a gente tem, né? A relação com a mídia. O espaço que a gente tinha de divulgação dos concertos, de instrumentos, nessas décadas e que não é igual hoje, né? Então, por exemplo, na década de 60, você tinha concertos da Escola Nacional de Música, por exemplo, transmitido em pool de rádios. Então, assim, é uma mudança muito grande da relação da mídia, da divulgação dos concertos com relação ao que tem hoje. Então, isso para a gente é muito impactante, né? A gente olhar para esse passado e ver como já foi, né? E como é hoje, e como está diferente. Puxando aí, aproveitando, né, o gancho da Maria Aida, que fala das mídias, eu também, uma outra observação em relação à crítica musical, né, enfim, que assim, em certos momentos positiva, outros nem tanto, né, mas que mostra muito, representa um pouco essa recepção, né, em relação ao cravo, a percepção de sua sonoridade, os problemas de acústica, muitas vezes também os pensamentos, as reflexões equivocadas, né? A questão de pensar os instrumentos de forma evolucionista, enfim, isso também é uma coisa muito marcante na leitura do livro. E, para mim, especialmente, algo que me marcou muito foi a descoberta da presença no Rio, logo em 1904, de Elodie Lelong. Né? Quer dizer, mostrar que nós estávamos de fato muito antenados com o que ocorria na Europa, é praticamente simultâneo isso, né? Ela é uma figura muito importante, ela, né, lá vivendo todo esse processo do renascimento da chamada música antiga, da busca pelos instrumentos históricos, das fontes, né? Os tratados, enfim, essas fontes históricas. E ela aqui no Rio de Janeiro, e para mim teve um gostinho muito especial, porque fui eu que descobri essas notícias. Então eu me lembro perfeitamente, eu sentada pesquisando, eu falei, gente, uma estrangeira, uma europeia tocando num cravo histórico, num fortepiano também, que a gente não falou aqui, mas está lá no livro, num fortepiano, né, inglês, um brodo. Falei, quem é essa? E aí, quando a gente vai fazer uma busca rápida, gente, a segunda esposa de Dolmetsch, então aquele burburinho, né? Então, assim, são realmente muitas histórias marcantes. E olha, é difícil, assim, minhas parceiras falando, eu vou imaginando tantas situações, porque a gente realmente lembra, né, quando a gente achou tal coisa. Vou falar duas coisas. Primeiro, foi o programa da Elodie Lelong, que eu achei no Arquivo Geral da Cidade, e foi uma daquelas sortes incríveis. Né? O da Pieve diz assim, que os deuses do cravo nos abençoaram, porque realmente... Então, eu me lembro, olha, João, havia do Teatro Lírico 5 programas, e um deles era esse. Então, foi uma sorte incrível, assim, realmente. Agora, eu vou falar uma coisa muito mais pessoal, e isso me tocou muito, assim, e está no livro também, foi o cravo da Dona Madalena. Porque eu estudei piano, eu comecei piano como assistente dela, e ela vinha todo ano, e eu, dos 10 aos 16 anos, eu toquei para ela. E aí, quando eu decidi passar para o cravo, e visando uma bolsa de estudos para a Alemanha, eu pedi uma carta de recomendação para a Dona Madalena. E ela me deu uma carta linda, e que ela diz do grande instrumento que é o cravo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Muito bem. Aí, conversando, ela perguntou com quem, quando eu fui pegar a carta com ela estava no Rio, ela me disse, com quem que você vai estudar? Aí ela mencionou o Verron Lacroix, de Paris, eu falei, não, eu vou estudar com Kenneth Kilby, enfim, ficou nisso. Qual foi a minha surpresa
muitas décadas depois, de descobrir que esse instrumento maravilhoso era propriedade da Dona Madalena. Eu falo assim, meu Deus do céu, se eu tivesse... Não, eu tinha 18 anos na época. Se eu tivesse perguntado para ela... Mas então, quer dizer, então para mim teve esse gosto assim muito pessoal, né? Foi esse cravo da Dona Madalena. Deixa eu aproveitar um pouquinho. Bom, na verdade, a partir das respostas de vocês, surgiram duas perguntas. Tá? A primeira que eu faço tem a ver com a relação com a mídia, né? Com a percepção de vocês. Imagino que não apenas com relação... Acho que a gente pode pensar não apenas da atenção da mídia com relação ao cravo, mas a música de uma maneira em geral, a atividade musical de uma maneira em geral. Né? Vocês falaram também dessa leitura evolucionista dos instrumentos, né? Como isso. E aí eu fico pensando que, de alguma forma, é claro, o foco do livro é o cravo, mas o livro também acaba, é a minha percepção também, fazendo um pouco, mostrando um pouco do que foi, né, a atividade musical, ou mesmo a atividade cultural do Rio de Janeiro no século XX. Quer dizer, por meio do cravo, a gente vê uma cidade, a gente vê um cenário cultural em transformação. Né? Como é que foi essa percepção para vocês? Olha, para mim, quer dizer, eu vou começar a responder porque eu atuei nos anos 80 e 90, né? E então o livro para mim, João, eu tinha sentimentos muito conflitantes, na verdade, né? Por um lado, eu estava mergulhado nesse mar de histórias, né? Eu vou parafrasear o professor Paulo Rona e o Sérgio Buarque de Holanda, né? Que realmente você mergulhar na hemeroteca é um mar de histórias, né? Incrível. Então, eu ficava inebriado com as notícias, eu descobria coisa, Mariaída uma coisa, Mayra, a gente falava, enfim. Mas tinha um dado também um pouco triste para mim, de perceber que eu próprio, como eu toquei nos anos 80 e 90, a gente fazia um evento, tinha a primeira página do Globo, desculpe, do segundo caderno do Globo, ou primeira página do JB, quando era uma ópera, por exemplo, e tinha enfim, tinha uma relação completamente diferente. Você ia fazer um concerto importante, uma das emoções desse concerto era você, no dia, você abrir o jornal e ver qual jornal tinha dado a matéria e como é que tinha sido. Enfim, então isso também, para o artista, é um estímulo incrível. Também, a relação com o público era outra, completamente diferente. Então, às vezes, sei lá, vizinhos que não sabiam o que eu fazia, de repente viam no jornal comentar. Enfim, então... E a própria situação dos concertos era uma efervescência incrível. Não era só a Sala Cinemas e Teatro Municipal. Era um teatro de bairro, que tinha uma programação. Isso eu falo do Rio, mas falo de São Paulo também. Eu toquei muito a Dois Cravos com a Regina Schlohauer. A gente tocava um circuito da prefeitura de teatros de bairro e era uma atividade muito efervescente. Então, quer dizer, teve um lado também para mim assim de uma certa tristeza, talvez melancolia, de perceber que isso passou. Né? E que tudo está se transformando. Né? Então, eu não sou saudosista, nem assim, nostálgico, mas isso eu percebi. Exatamente. E a gente é nítida essa profusão de concertos, desse cenário musical, né? Que justamente culmina, né? No final da década de 80, início da década de 90, né? Com as séries, né? A quantidade de investimentos que se tinha nesse setor, né? Enfim, e isso, como o Marcelo disse, para nós ver essa ascensão dessa história, que não foi linear, né? Ver essa profusão toda, é impressionante e realmente, aí a gente vê, poxa, o que sobrou disso, né? Hoje, como é que a gente está? Então, isso realmente é muito marcante, está muito nítido no livro. E eu queria assim, destacar o Roberto de Regina nesse lugar, sabe? Porque quando ele inaugura a Capela Madalena nos anos 90, além de toda essa profusão, né, de concertos em espaços tradicionais e em outros lugares, a capela ela traz um novo público. Então a gente tem notícias interessantíssimas, assim, anúncios nos classificados, por exemplo, de van que vai levar para Guaratiba e a pessoa tem uma domingueira, depois assiste um concerto de cravo. Então, assim, o instrumento estava inserido em todas as camadas possíveis, não só da camada de concerto tradicional, né? Mas você podia ver o instrumento no shopping, às vezes assim num palco no shopping, né? Marcelo e Laura tocaram no Aterro do Flamengo, né? O instrumento estava presente em vários lugares, a gente vai encontrar isso.
A gente, na década de 90, tem muito, por exemplo, Marcelo e Rosana Lancelotti eram figuras que eram muito chamadas a dar opinião. Então, você tem caderno de literatura, e aí Marcelo é entrevistado para falar sobre um livro tal, aí você tem caderno de viagens, e Rosana é convidada para falar sobre um lugar específico que ela visitou na Europa. Então, quer dizer, você tem essa inserção na vida cultural, muito mais do que só naquele momento da sala de concerto. Uhum. E como é que vocês perceberam, ao longo desse período que o livro cobre, a reação do público, o interesse do público com relação ao cravo? Deu para perceber também uma mudança ao longo do tempo? Como é que o público se relaciona com o instrumento? Bom, João, isso é uma coisa muito curiosa, isso a gente até gosta muito de falar, porque ao longo desses 99 anos, né, desse século inteiro, desde o princípio das primeiras notícias até as últimas, quase, né, o cravo é tido como um instrumento novo, é uma novidade. Ainda se acostuma o tempo inteiro. Então, em 1900, você está falando, olha, o instrumento está sendo redescoberto. Na década de 10, de novo, e 30, de novo, e 40, de novo. É inacreditável. E a mesma coisa a questão do público. Então, a gente tem notas, nossa, esse instrumento maravilhoso, né? Leitores elogiando, nossa, que som maravilhoso. Muito interessante. Marcelo, quando faz um concerto, se não me engano, a 2 cravos, com Regina Schlohauer, na década de 80, o público sobe ao cravo por ver 2 instrumentos, sobe ao palco com aqueles 2 instrumentos e fica maravilhado para descobrir aquele instrumento inusitado. Enfim, é muito curioso isso, que nem durante um século inteiro ele sendo tocado, o público ainda se manifesta com curiosidade a respeito desse instrumento, que, de novo, já não tinha mais nada, né? E tem 2 coisas curiosas, assim, vou falar 2 aqui, né? Mas o livro tem várias com relação ao público. No período dos ciclos bar, tem uma notícia, que é uma entrevista com um taxista, né? Que ele fala que ele, no carro, ele só gosta de ouvir bar, quer dizer, de certa forma, a circulação desse repertório, desses instrumentos, né? Isso vai criando um público diferente, né? E a outra situação que está no livro também que queria chamar a atenção é o artigo da Cora Honey sobre o concerto de 4 cravos, né? Que ela compara como se fosse assim um show de rock, porque é tanta gente, né, que busca a sala Cine-Meirelles para assistir o concerto, que não cabe o público e é preciso colocar a cadeira extra no palco, e as pessoas que ficam de fora vão assistir na tela da TV que estava transmitindo. Então, a gente pensa assim, poxa, é interessante, o público gosta, né? Ele tem pouco acesso à informação até de que está tendo o concerto, né? Enfim, mas essa percepção do público é bem interessante e ela aparece ao longo do livro. João, essa questão da novidade, você não tem ideia quantas vezes eu já ouvi assim, poxa, a gente precisa divulgar o cravo. Já ouvi isso de gente da Rádio MEC, da Rádio Cultura, às vezes, gente com quem eu trabalhei disse que instrumento fantástico, a gente precisa divulgar. Eu penso, meu Deus do céu, depois de tudo que Roberto, Rosana, eu próprio fizemos, quer dizer, a gente precisa divulgar o cravo, quer dizer, a gente não fez outra coisa, entendeu? Mas eu queria chamar... Mas eu acho que isso também, a gente está com foco no cravo. Se a gente pensar nos instrumentos, sei lá, fagote, trombone, os instrumentos que saem daquele padrão de flauta, violino, piano, eu acho que é isso. Tem um desconhecimento assim que isso, né, é geral. Mas eu queria... as minhas amigas estavam falando, né, e eu me lembrei de uma coisa. Eu gosto muito do humor, sabe? Assim, isso é uma coisa que eu gosto, por exemplo, muito no Roberto, porque o Roberto, ele está com mais de 90 anos e super vivo, porque eu acho que ele leva a vida com humor. Eu não levo a vida com humor como ele, mas eu gosto muito de humor. E tem uma particularidade no livro que eu acho sensacional, que eu adoro, porque a gente, como você já mencionou, assim, a gente tentou trazer também notícias que fossem interessantes a respeito do cravo, que não fossem apenas uma glorificação do cravo, né? Então, aquela notícia de 1939 da Careta, eu acho sensacional, um episódio que o colunista conta, né, de uma prisão americana em que os presos se rebelaram porque uma determinada senhora foi lá tocar cravo para eles num domingo. E eles se rebelaram, foram para o diretor do presídio e disseram assim, olha, por favor, ouvir o som desse instrumento não está dentro da pena.
Então, eu acho que esses episódios são muito pitorescos e revelam também as dificuldades do público com um instrumento muito diferente do piano. Quer dizer, quando você quer um piano, você não pode ouvir um cravo. Então, quer dizer, até o público também perceber, e os críticos também perceberem que são instrumentos de teclado que muitas vezes compartilham do mesmo repertório, mas são instrumentos diferentes. Então, se você quer o azul, você não pode ter o verde. Então, essa é uma questão importante para a gente, né? Uhum. Bom, e deixa eu colocar uma outra questão para vocês, que tem a ver com o fato de que vocês são parte da história que vocês estão narrando no livro, né? Eu li numa entrevista que a revista Conceito publicou a respeito do livro, entrevista feita pela Luciana Medeiros, se eu não me engano, que houve uma decisão de vocês no momento em que o Marcelo se transforma em protagonista dessa história, né? A Mayra e a Maria Ida começam, então, se dedicam à narrativa, né? A escrever essa narrativa. Mas eu acho que, de maneira geral, a gente pode pensar, não apenas, claro, no caso do Marcelo, mas, enfim, vocês fazem parte dessa história, né? E aí a minha pergunta para vocês é a seguinte: em que medida vocês acham que entender esse passado, quer dizer, perceber como esse passado se desenvolveu, né, redescobrir esse passado, em que medida isso sugere para vocês também agora uma continuação dessa história, quer dizer, vocês vocês recuperaram uma história e vocês hoje continuam essa história, quer dizer, a pesquisa de vocês, de alguma maneira, mudou a percepção de vocês a respeito de como essa história pode ser continuada? Ela deu instrumentos para vocês pensarem, bom, o que a gente faz a partir de agora, daqui em diante? Muito. Duas coisas, né? Primeira, eu acho que é a gente se colocar no nosso lugar, sabe? A gente tem essa tendência de achar que sempre aquilo que a gente está fazendo que é o novo, que é o, né? A gente que está descobrindo as coisas, a gente que está propondo coisas, e quando você olha para o passado, você descobre que todo mundo já fez aquilo, que muitas coisas que a gente acha que são novidades já aconteceram há muito tempo, várias vezes, né? De maneira diferente, cada qual na sua época, né? Então eu acho que a primeira coisa é a gente se colocar no nosso lugar, né? A gente tem o nosso lugar, mas ele não é especial, ele não é maior, ele é percurso. Eu acho que isso é a primeira coisa. E a segunda é pensar assim que a gente já está aqui 20 anos depois, né? A gente terminou em 99 e agora a gente já está 20 anos depois, e olhar para o lugar que a gente está agora e perceber que a pesquisa do século XXI vai ser diferente. Ela não vai ser mais igual, né, a pesquisa que foi realizada para o século XX. Então, esses são os dois pontos que eu queria marcar. É isso mesmo, no próprio livro a gente já aponta isso, né? A gente faz um olhar retrospectivo, mas a gente também já fala sobre o futuro, né? No filo anal do livro, que é isso que a gente, de imediato, a gente fala, poxa, onde a gente está hoje é simplesmente isso, é o percurso, é o reflexo dessa construção toda feita nesse século XX, e nós já estamos nesse futuro, né? E o que será de agora em diante, né? O que nós agora já estamos, na verdade, né? Escrevendo, construindo. Eu concordo com as minhas parceiras, né? Nesse sentido, a gente tem uma atitude assim de... Eu fiquei muito impressionado assim, de ver o quanto que tanta gente importante fez e que isso é esquecido. Então, isso aí, eu concordo com a Maria Ida, isso dá uma medida para a gente de eu acho que uma atitude assim, mais serena em relação à vaidade, em relação a pretensão de achar que você está trazendo algo novo e tal. Quer dizer, não, o importante é a música, é você tocar bem, é você passar isso para o público. Se é novo, se não é, quer dizer, a primeira vez que está tocando tal coisa, isso aí muitas vezes é uma maneira da gente divulgar, né? Mas eu acho que o livro mostrou para mim muito isso, assim, um respeito a essas pessoas. Eu pensava, porque a gente lidando com o jornal, né, João, a gente vê o cotidiano. Eu pensava, meu Deus do céu, tudo isso aconteceu, essas pessoas viveram, isso foi a vida das pessoas, as pessoas passaram, morreram, e hoje estão esquecidas, quer dizer, foi uma dimensão muito além do cravo, da musicologia, da história, uma dimensão mesmo humana, sabe? Esse livro, para nós, eu tenho certeza que para minhas colegas também,
uma coisa muito impactante do ponto de vista humano mesmo, sabe? E eu acho que o texto de vocês, acho que deixa isso muito claro. Acho que isso para o leitor fica bem nítida essas muitas camadas das quais a gente está falando. Acho que é um livro muito gostoso de ler, é um livro muito, enfim, que é muito prazeroso, né, de ler. E ao mesmo tempo fica muito claro todas essas camadas que estão presentes, né? Realmente parabéns aos três por não é algo fácil de se realizar. Eu queria agradecer vocês pela chance de ter tido essa conversa com vocês aqui nessa manhã de sábado e passo a palavra a vocês para que vocês possam se despedir do nosso público. Bom, João, quero agradecer, então, mais uma vez pelo espaço, é muito importante para a gente realmente ficou muito feliz. Agradecer ao público, né, que nos assistiu até o momento. Esse momento é muito especial para a gente, como nós dissemos nesse início. Enfim, é isso, nosso sentimento, a gente chega hoje, né, vamos dizer, a nossa última live do ano de 2020, extremamente gratos por tudo, por todas essas oportunidades de divulgação do nosso trabalho, apresentação desse nosso fruto, que a gente brinca que é o nosso tesouro, porque realmente é um feito que a gente consegue, e chegar ao final, né, desse ano felizes, de certa maneira, né, por termos conquistado tanto, e termos tantas pessoas generosas, né, ao nosso lado. Muito obrigada. Mayra resumiu o nosso sentimento, né? É bem isso, é um sentimento de dever cumprido, né? Depois de tanto tempo, felizes, né? E assim, muito gratos, até pela oportunidade da gente, num momento tão difícil que a gente está vivendo, né? De país, de situação, com pandemia, a gente ter tido essa oportunidade de trabalhar, de criar uma coisa bonita, interessante, que pode ser compartilhada, né? Então, assim, para a gente é muito especial, né? Porque não é só nosso, na verdade a gente não faz isso para a gente, né? A partir do momento que está pronto é de todo mundo, é para seguir, é para inspirar, é para que seja motivo para outras pessoas fazerem outras pesquisas, né? Enfim, é isso. Agora a gente está entregando esse tesouro que a gente descobriu e agora ele é de todo mundo. Então, assim, com muita gratidão mesmo que a gente encerra todo esse período aqui com essa live. Olha, as meninas já falaram tudo, mas eu queria reforçar isso que a Maria falou, né, da questão, a gente abriu muitas portas e janelas e a gente espera que outros pesquisadores possam entrar por essas portas e janelas e descobrir, certamente, há coisas incríveis ainda que não foram descobertas. Não só no Rio de Janeiro, mas São Paulo, outros estados do Brasil, quer dizer, tem muita coisa a ser descoberta. Então, a gente espera que o livro também seja assim, um estímulo para outras pesquisas, né? E, bom, especialmente queria agradecer muito a você, João, pelas suas perguntas tão pertinentes, pelos comentários assim tão... Para a gente, poxa, é muito importante esse diálogo, para a gente é fundamental, né? Porque a gente fica muito sozinho pesquisando, e agora é o momento que a gente está dividindo isso. Então, quando a gente encontra um interlocutor, isso é maravilhoso. Então, super obrigado. Obrigado demais ao Nelson e à Cornélia. Repito aquilo que eu falei, a Revista Concerto e tudo em torno da Revista Concerto é algo muito importante para nós músicos. Então, é só agradecer a vocês. Muito obrigado. E obrigado também a quem está nos assistindo numa manhã bonita aqui no Rio, de sol. Bom, agora já não pode sair, mas, enfim, que ficaram aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, obrigado a quem está nos assistindo, nos assistiu até agora. Eu passo, então, a palavra de volta para o Nelson. Obrigado, João. Obrigado, Marcelo, Mayra, Maria Ida. Realmente, também é um trabalho espetacular esse que vocês fizeram e a gente que agradece de poder ter isso para divulgar também entre os nossos leitores, entre o público geral. E desejo a todos um bom fim de semana. E, uma coisa importante, né? Para quem desejar adquirir o livro, ele está disponível na loja Clássicos. É bem fácil e vale a pena. Um belo presente de Natal. Boa tarde a todos, um grande abraço e até a próxima.